Economia que importa. Nova Manhã. Ela já está por aqui. Marcela Kawauchi, economista da Lifetime Asset. E hoje para a gente falar de inflação, Michele. Você também gosta desse assunto, né? Não da inflação, mas do assunto da economia. Quem gosta de inflação, hein? Será que a inflação é tudo igual? Porque a gente sabe que é uma preocupação grande aí dos bancos centrais, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E aí a gente viu na semana passada o Banco Central brasileiro diminuir um pouco o ritmo, né, da queda de juros por aqui. E a Marcela vai falar justamente sobre isso com a gente hoje, as semelhanças e as diferenças quando a gente fala de inflação, aumento de preços por aqui e fora do país. Bom dia, Marcela, tudo bem? Olá, bom dia, Michele, bom dia, Nonato, bom dia a todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube. Pois é, os bancos centrais, eles têm como mandato a preocupação com a inflação. Isso quer dizer que o trabalho deles é manter os preços aí um pouco mais estáveis. E eles usam para isso a taxa de juros, que foi que a gente viu na semana passada. Os bancos centrais sobem as taxas de juros quando eles precisam esfriar a demanda, porque as taxas de juros fazem com que o crédito fique mais caro. Quando a gente vai parcelar uma geladeira, uma televisão, os juros são os que corrigem a parcela. O crédito fica mais caro e, por conta disso, a demanda diminui. Com menos demanda, a inflação também cai. É mais ou menos assim que funciona a atuação dos bancos centrais. E no Brasil, o Banco Central brasileiro começou a diminuir menos os juros a partir da semana passada por conta da preocupação com a inflação. Na semana anterior, tinha sido a vez do Banco Central americano também dizer que estava preocupado com a inflação. Bom, a gente ouve essa palavra o tempo todo, como o Nonato falou aí, ninguém gosta de inflação, e eu trouxe aqui as semelhanças e as diferenças entre a inflação nos Estados Unidos e no Brasil. Tem alguns pontos aí que são muito parecidos. Em primeiro lugar, é a alta da demanda. Nos dois países, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o mercado de trabalho está muito aquecido, o que é super bom para o crescimento, é muito bom para a população. A questão é que isso tem um impacto sobre a inflação de demanda. Quando o mercado de trabalho está bem aquecido, as empresas estão criando vagas, o desemprego diminui, os salários acabam aumentando, porque as empresas precisam aumentar salários tanto para atrair os trabalhadores, como também para reter, para manter os trabalhadores que estão naquela empresa. E aí isso gera uma demanda um pouco maior e gera inflação. Também tem questões importantes que têm a ver com as quebras de safra. No começo do ano a gente chegou a falar do El Niño, que é um componente climático importante que faz com que haja muitas chuvas em alguns lugares e um calor excessivo em outros. Isso quebrou muitas safras e gerou alta de alimentos. Por exemplo, do azeite, né? O azeite aqui no Brasil virou até meme, porque está muito caro, isso porque teve quebra de safra na Europa. Isso também é uma questão que está afetando Estados Unidos e Brasil. E, por fim, o preço dos combustíveis. Com a guerra que está acontecendo no Oriente Médio, o petróleo acaba aumentando e aí a gasolina fica mais cara, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Esses são os itens que são parecidos. Agora, tem algumas coisas que são muito específicas do Brasil. Em primeiro lugar, a questão do dólar. O mundo está vivendo uma época de tensão geopolítica, aí os investidores fazem o que a gente chama fuga para a segurança, ou seja, procuram dólar e não procuram as moedas dos países emergentes. Por conta disso, o real se desvaloriza. A gente viu o dólar que estava ali perto de R$ 5 até o começo de abril, agora já está ali andando entre 5,10 e 5,15. Isso faz com que a gente importe inflação mais cara. E a questão das contas públicas brasileiras, né, o governo vem gastando mais do que poderia já há alguns anos, isso também acaba tirando os investidores do Brasil e puxando o dólar para cima. Além disso, a gente importa a inflação, então o mundo com inflação maior, a gente tem inflação maior, e para terminar, a nossa economia é o que a gente chama de indexada. O que é isso? O Brasil viveu
hiperinflação durante muito tempo. Quem aí já tem uns cabelos brancos como eu lembra disso. A partir de 94 que a gente tem uma inflação um pouco menor. E o que acontece é que os contratos no Brasil ainda têm uma memória inflacionária muito grande. A gente sempre que assina um contrato tem ali um indexador. Então a gente vai na academia, o contrato da academia diz, todo ano o valor da mensalidade vai aumentar de acordo com o IGPM, a escola das crianças, o aluguel. Isso faz com que toda a inflação passada no Brasil seja repassada para o futuro, porque esses contratos indexados acabam prolongando a inflação, né? A gente coloca a inflação passada naquele contrato, então a gente vai repassando ela para frente. Isso também é um problema muito grande no Brasil. Por isso que o Banco Central brasileiro, de novo, na última semana, decidiu diminuir o passo do corte dos juros. Os juros foram cortados provavelmente pela última vez, talvez tenha só mais um corte aí pequeno, mas justamente por conta de todos esses fatores que a gente trouxe aqui. E você acha, Marcela, que a gente tem motivos para se preocupar com uma reaceleração dos preços aos consumidores nos próximos meses aqui no Brasil? Infelizmente, alguns preços devem reacelerar sim. A gente tem tido alta de preços importantes no mundo, especialmente preços de commodities. E aí eu estou falando de commodities de alimentos, a gente viu uma puxada muito grande nos preços de café e de cacau, então a gente deve ver esses preços aumentarem. Além disso, tem a questão do Rio Grande do Sul, que é claro que a questão mais importante lá é a questão humanitária, sem dúvida nenhuma, mas trazendo aqui para o lado econômico, deve gerar inflação de alimentos, especialmente grãos, eu estou falando de arroz, também de questão de gado bovino que foi destruído, então isso vai impactar na inflação. E além disso, tem a questão dos preços dos combustíveis. Enquanto continuar essa questão do problema do conflito ali no Oriente Médio, os preços de petróleo vão continuar altos e a gente pode ver uma inflação de combustíveis. Aqui depende também um pouco do repasse da Petrobras, que a gente não sabe se vai acontecer. Agora, por outro lado, alguns outros preços devem começar a desacelerar, como, por exemplo, os preços de serviços, que a gente já viu ali no IPCA, que estão crescendo um pouco menos. No equilíbrio, né, alta de preços de commodities e uma queda, né, uma desaceleração de preços de combustíveis, a gente ainda vai ter uma inflação ali parecida com o que a gente viu no passado, entre 3,5% e 4%. São itens diferentes, mas a gente ainda assim deve ver inflação ao longo de todo esse ano, infelizmente, porque isso corrói, né, o poder de compra do consumidor. Tá bom, só para registrar que o Nonato falou que não lembra dessa época aí de inflação, você falou, se é só quem tem cabelo branco, ele tá fora, né, Nonato? Coisa de 1984 aí, Plano Real, não lembro nada disso. 94. Puxa, né? Também não lembro. 84. Nossa senhora. Valeu. Foi 94 Plano Real. Isso, até a próxima, Marcelo. Valeu. Obrigada. 30 anos agora, né? A gente tá fazendo. 30 anos, 30 anos. Exatamente, do Plano Real.